Eu quero nesta oportunidade cumprimentar você com a doce e mega paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida e a vida de toda a tua família. Nós temos aqui o nosso canal, eu quero convidar você para se inscrever no canal, compartilhar, porque eu tenho certeza que você vai ser mais abençoado ainda com as mensagens que você vai encontrar no canal e os hinos que também traz uma mensagem ao nosso coração, alegra a nossa alma. E hoje nós vamos meditar 2 versículos que nós encontramos na Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. O capítulo é o 1º, o versículo é o 8 e o 9, que diz o seguinte: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Nós encontramos esses 2 versículos inseridos na carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Uma carta composta de 6 capítulos, que fala bem alto aos nossos corações. E nesta carta, logo no capítulo 1, versículo 8 e 9, nós vamos ver Paulo falando categoricamente do verdadeiro evangelho. Noutra passagem nós vamos encontrar ele falando de um falso Jesus, de um falso evangelho e de um falso espírito. E nós temos que ter em mente o conhecimento de Deus dado pelo Espírito Santo para entender e saber diferenciar o verdadeiro do falso. E o tema da mensagem de hoje é: rejeite o falso evangelho. Meus amigos, hoje nós estamos no combate muito forte, porque a disseminação do falso evangelho, de um evangelho falsificado, de um evangelho liberal, de um evangelho que aceita toda prática de pecado. Então nós estamos vivendo os dias difíceis. E o cristão autêntico que tem compromisso com Deus, ele tem que entender o verdadeiro evangelho e rejeitar o falso evangelho. Aquele evangelho da facilidade. Tem facilidade? Tem, mas não vai levar. A pessoa que pratica o falso evangelho não vai levar para o céu. Então, infelizmente, nos dias de hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, há muitos falsos pregadores, falsos pastores, falsos mestres, pseudos líderes, procurando iludir a muitos a negar o verdadeiro evangelho. Nós temos que estar preparados, olhando para a palavra de Deus, confiando no Senhor para se defender das mazelas do falso evangelho. As Escrituras Sagradas são claras. Se seres, quer seja humanos ou não, vos anunciarem outro evangelho, ou seja, o evangelho falsificado, é considerado anátema, ou seja, a maldição está sobre ele. É o que Paulo vai dizer aqui no versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, a maldição está sobre essas pessoas. E quantos nos dias de hoje estão na posição de malditos, porque estão ensinando o falso evangelho? Pessoas que não entram no reino de Deus e que impede que outras pessoas entrem para o reino de Deus. Ou seja, o mal que essas pessoas estão produzindo
na sociedade é muito grande, nas igrejas é muito grande. O verdadeiro evangelho, ele é definido e revelado na Bíblia, a palavra de Deus. Ou seja, o evangelho de Cristo, ele está bem definido e revelado nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Não é um teólogo, não é um filósofo, não é um intelectual, não. É a palavra que define o evangelho. É a palavra que revela o verdadeiro evangelho. Então, toda aquela história, aquela narrativa de espiritualidade, de religiosidade, que vem fora da Bíblia, deve ser rejeitada. É filosofias humanas. A própria Bíblia vai falar, são doutrinas de homens ou doutrinas de demônios, não a doutrina de Deus. Porque a doutrina de Deus leva-nos para o céu. Então, diante desta temática que nós estamos aqui tratando, que você está ouvindo, meditando também, você, em primeiro lugar, tem conhecimento do verdadeiro evangelho? Isso é uma pergunta. É uma indagação que você tem que meditar no seu coração. Você tem conhecimento do verdadeiro evangelho? Segunda pergunta. Você pratica o verdadeiro evangelho? São coisas parecidas, ter o conhecimento da palavra e praticar a palavra. Em terceiro lugar, você sabe diferenciar o verdadeiro do falso evangelho? Medite, meu amigo. A volta de Cristo, o julgamento que Deus vai trazer, vai acontecer. E você, quando estiver diante de Deus, você vai dizer o que para Deus? Não, Senhor. Eu rejeitei o evangelho, o verdadeiro evangelho, e abracei o falso. O que você vai dizer para ele? Não, Senhor, eu não conheci o evangelho. Está aqui o evangelho, a palavra. Você pode até ter uma Bíblia na sua casa. Você tem procurado conhecer o evangelho? Ler a Bíblia Sagrada? São indagações que nós precisamos refletir dentro do nosso coração. Analisar bem, porque os dias estão se abreviando. Meu amigo, medite na palavra de Deus. Se apegue com a palavra, porque é as Escrituras Sagradas que vai conduzir você à presença de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te dê força, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.